Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conectar Podcast. Hoje estamos aqui no episódio 32. Esse episódio está super especial, porque é comandado não só por mim hoje. Hoje a gente tem aqui duas apresentadoras para trazer muito conteúdo bom para vocês, né? Que sou eu aqui, Viviane, e também a nossa outra apresentadora, que ela é do Conectar News, Lucélia Moura. Oh, que prazer estar aqui invadindo a plataforma de você, a nossa plataforma, né? Só com nome diferente, mas é a mesma plataforma. E estar aqui hoje dividindo essa experiência aqui com o Conectar para a gente, mais uma vez, é muito gratificante, né? Porque a gente está com outro público, uma outra linguagem, a gente é bem mais sério, Sim. né? E aqui a gente já pode ser mais descontraído e a gente pode levar com mais leveza ainda do que a gente leva no Conectar News. Sim, sim. Hoje é um episódio mais descontraído, né, Lucélia? Então, hoje a gente não tá aqui muito Jornal Nacional, tá? Então, a gente tá mais descontraídas aqui hoje, porque hoje a gente abriu pro público, não foi? Eu abri caixinha pra galera comentar momentos da vida deles, quiserem compartilhar algo, quisesse fazer perguntas. Então, eu separei algumas coisinhas, então a gente tem muita coisa que vai vir. Vocês nem imaginam. Eu tô com medo das perguntas, não vou mentir não, eu tô meio apreensiva aqui. A gente também vai comentar o que está acontecendo no momento, porque Sim. não deixa de ser um momento informativo, né? A gente tem postado alguns acontecimentos do país lá no Conectar News, né? Na nossa plataforma lá no Instagram, e a gente vai comentar algumas dessas ações que vem acontecendo aí, que vai impactar diretamente na vida dos brasileiros e das brasileiras. Pois é, minha gente. E, claro, a gente tem que trazer o assunto do momento. O assunto mais hypado do momento, Lucélia. Que a gente até tá aqui com eles na mesa, ó. Maravilhosos. Os maravilhosos morango do amor. Minha gente, já já nós vamos experimentar, tá? E vamos falar mais sobre esse hype do momento, né, Lucélia? Lembrando que não é só um hype, né, Vivi? Por mais que a gente veja que a grande maioria das pessoas, alguns até criticam, diz que já cansou de na Foiuça até morango do amor, mas tem muita gente, muito empreendedor que está usando isso, na verdade, não é nem usando, navegando nessa onda e que está realmente fazendo uma boa renda e a gente precisa olhar por esse ângulo também. Diz que muitas confeitarias estão falando que é como se fosse uma segunda Páscoa de tantas encomendas que estão tendo. Então, assim, a gente fica feliz, né, por essas empreendedoras que estão fazendo seu dinheirinho bem gordinho por agora, né? E que continue, né? Que a gente também já tá vendo aí que já estão aparecendo outros, né? Já tem o morango do amor, fitness, feito Uhum. com o Iopro, com o Whey Protein, com outros ingredientes mais fitness, para que também a galera que não consome açúcar não precisa fugir disso, né? Pode também participar do hype do momento. E também tem outras versões que tem a uva do amor, já está saindo o maracujá do amor. Então, ou seja, nós temos aí algumas vertentes. Eu acho que essa Páscoa vai durar um pouquinho ainda. Vai durar. Vamos chegar no Natal com doces. Com doces. Bem diabéticos. Não é Halloween, mas é doce a travessuras. Então, assim, já a gente vai experimentar e vai contar para vocês aqui a nossa experiência. Porque a gente achou do morango do amor. Então, é uma tremenda responsabilidade. Eu não experimentei ainda. Também não. Não desconheço. Sei. Então, vai ser a primeira vez de nós duas aqui com vocês. E é uma tremenda responsabilidade, né? Porque quem não experimentou ainda, de repente, pode ser que goste ou não goste através do que a gente vai falar aqui. Sim. Mas, de qualquer forma, experimentem, porque as doceiras agradecem. Com certeza. E aí, minha gente, vou começar abrindo aqui com alguns comentários que apareceram na minha caixinha, Lucélia, tá? E assim, foram bastante mais comentários e, claro, umas pessoas compartilharam alguns fatos da sua vida e perguntam nossa opinião, né? Então, vamos começar bem aqui. Olha, que responsabilidade, vamos nessa. Tem uns que meio que parecem molecagem, mas vamos lá, né? Já pensei em largar tudo e morar na praia vendendo artesanato. Só que eu nem sei fazer artesanato. Isso é normal ou eu tô surtando? Na verdade, esse surto é coletivo, né? Vamos ser sinceros que vez ou outra a gente participa também desse momento. O problema é que eu não sou artesã. Se eu fosse viver de artesanato, pobre dos meus filhinhos. Duas. Então,
essa vibe aí, na verdade, eu acho que você tá querendo é só um marzinho ali, o cheirinho da Eu digo. brisa, o pezinho na areia. De repente, o novo formato da garrafa de cerveja que também tá sendo muito comentado nas redes sociais, né? Tu já viu, Vivi? Já vi. Tá tendo alguns críticos aí e a gente fica aí só O observando. público da enfermagem é o que mais comenta. Exatamente. É aquele babado, aquele babado. O outro diz: tive um crush no meu chefe por meses e só fui descobrir que ele era casado quando vi o filho dele no Zoom chamando ele de papai, durante uma reunião. Constrangedor foi pouco. Amor platônico também faz parte da história da grande maioria. Eu vou dizer de todas as pessoas. Eu acho que todo mundo já teve um amor platônico. Já. Né? Eu acho que todo mundo já teve. Já teve aquela pessoa que você tem. Fulano, tem alguma coisa que. Sabe? Uhum. Agora, realmente, é decepcionante você saber que aquele amor vai ficar só no platônico mesmo. Só na sua mente, Que não amor. vai dar para trazer para a vida real, né? Porque daí é mais complexo. Então, é melhor tentar curar o amor platônico ainda, enquanto tá só na teoria. Que a prática pode complexar o negócio. Que já pensou, além de ter um problema com a família do chefe, ainda correu o risco de perder o emprego. E aí fica difícil. É aquela coisa, antes de criar o crush, né? É bom investigar, né? Para não passar esse mico, né, amiga? Vamos conversar sobre isso depois. O outro vocês acham errado eu estar com 29 anos e ainda morar com meus pais? Às vezes me sinto atrasada em relação às amigas. Não. Eu costumo dizer que cada pessoa tem seu tempo. Sim. E tudo na vida tem o seu momento. Às vezes, você pular etapas é que pode ser prejudicial. E outra, comparar a tua vida com a vida do outro é um risco gigantesco, porque o outro não viveu as tuas experiências, né? Então, hoje é cômodo para ti estar com tua família, perfeito. Eu tô com 40, se eu não fosse casada, eu tava com uma mãe. Uhum. Ótima, linda e bela. Por quê? Porque existem situações e existem situações. Se a amiga foi autossuficiente para sair de casa aos 29 e você não, é o tempo dela, não é o seu tempo, é a vida dela, não é a sua vida. A gente tem que parar de começar a querer colocar todo mundo na caixinha e paramentar. Não, todo mundo tem que ficar nessa reguinha aqui. Você tem 20, você tem 25, você tem... Tá na hora... Não tá na hora de nada. Cada um vivencia a experiência de maneira diferente. Eu tô com 40 e tô fazendo jornalismo. Eu tô atrasada? Não. Sabe? Então, assim, eu acho que cada um tem suas experiências, tem suas oportunidades, tem os seus tempos, tem o seu tempo. Para tudo na vida tem um tempo. Sim. Inclusive, é bíblico isso, né? Há um tempo para todas as coisas embaixo do sol. Então, não é o seu tempo, não é o seu momento, fica tranquila. Fica aí 40, 50 anos, se quiser, com a mãe, não tem problema nenhum. Não tem nada melhor do que colo de mamãe e de papai. Tu é doido. Não tem nem comparação. Certeza. Lá você tem refúgio, você tem companhia, você sabe que vai estar num lugar seguro. Sim. É o seu porto seguro, não tem jeito. Você pode sair da casa, casa da mãe vai ser sempre assim, vou lá em casa, né? Ou seja, ainda é sempre uma referência. Independente de você estar morando com seus pais ou não, a casa dos pais sempre vai ser uma referência pra gente de lá, de lugar para voltar, de lugar que é acolhedor, de lugar que você sabe que vai encontrar aconchego, que vai encontrar carinho. Então, não. Você não está atrasada, não, viu? E quando você chegar a sair da casa dos seus pais, você vai sentir falta. Vai. Pode você morando sozinha ou você tendo família, você vai sentir falta e ainda vai pensar assim, meu Deus, que vontade de voltar para casa dos meus pais. É desse jeito. Não se preocupe, que a sua ansiedade de não ter saído de casa pode ser a ansiedade dos outros de querer voltar para casa. Então, tudo bem, cada coisa é seu tempo. E aí veio uma pergunta pra gente, Lucélia. Qual foi o mico que você já pagou, maior mico que você já pagou na vida? Eu paguei vários, amiga. Eu sou mestre em pagar mico. Inclusive, semana passada eu paguei um mico gigantesco aqui ao vivo com os convidados da quadrilha lá do meu sertão. Que, inclusive, pessoal, eles estão se apresentando hoje, viu? A partir das 21 horas. Lá na avenida. Então, eu fui fazer a abertura. Foi essa semana. Foi terça-feira, eu fui fazer a abertura.
E na abertura eu troquei as palavras e ao invés de convidar, de tê-los como convidado, eu me coloquei como se eu fosse convidada. Então, assim, é um mico ao vivo, com muitas pessoas assistindo. Sou mestre em pagar mico, tenho problema nenhum com isso. Já caí em público. Enfim, sou mestre em pagar mico. Só que aí eu sorri e saio andando. Tudo bem, para mim, tranquilo. Eu não tenho muito problema com mico, não. Mico é o meu sobrenome. Problema nenhum com isso. Sou super resolvida, eu com os meus micos. Aí eu sacode a poeira, levanto e dá a volta por cima e foi. Eu já fiz alguns, viu? Se eu for listar aqui, a gente vai passar a noite todinha listando Não, os micos. assim, pra começar falando, aqui no podcast a gente paga muito mico, O tempo né? todo. A gente fala muita coisinha ali que, todo. meu Deus. Mas, assim, da minha vida, que eu me lembro, foi um que é bem marcante, que até aqui, ó, a produção aqui vai lembrar. Assim que eu comecei a namorar com o senhor Mark Juan, nos primeiros encontros, Lucélia, acho que a gente não era nem namorado ainda, ele virou pra mim e falou assim, Viviane, como é que os peixes morrem? Aí eu falei assim, afogado. Imaginei que a resposta fosse essa. Eu juro que eu imaginei. Né? Eu juro que eu imaginei que a resposta fosse essa. Só que aí eu dei essa resposta afogada sem pensar muito, né? Um dos meus maiores defeitos é não pensar muito. Tenta responder na bucha, né? Então eu soltei essa e ele, mas como é que eles morrem afogados se eles são peixes? Eles respiram debaixo d'água. Então ficou esse baita mico assim que você tá conhecendo alguém, né? Eu disse, não, puxa, que menina sem conhecimento. Que menina sem conhecimento. Por que essa menina sem... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô amarrando meu burro? Ai, Senhor. Mas faz parte. Que tá comigo até hoje. Tudo beleza. Ah, você não descobriu ainda? Não descobriu ainda como é que os peixes morrem, né? Então fica aí a indagação para alguém que souber, né? E aí, Lucélia? Vamos começar falando uma pauta aí. Bom, agora a gente vai ficar um pouquinho mais sério. E isso eu já trouxe até como uma grande conquista, né, para nós. E eu digo para nós porque eu me coloco como participante desse universo, né? Ontem, o governo federal sancionou a lei da fibromialgia. Daqui a 180 dias ela entra em vigor. E é um projeto que dá às pessoas com fibromialgia, que vocês sabem que é uma discussão que eu venho sempre trazendo todos os dias, ou nas minhas redes sociais. Aqui a gente já falou sobre isso, né? E a gente já trouxe até um médico aqui para falar sobre essa patologia. E o tanto que ela é difícil de ser diagnosticada, de ser tratada, os inúmeros sintomas, a forma como as pessoas lidam com a doença. E agora, com essa sanção, a gente passa a ser pessoas com BPC, a gente passa a ser pessoas com PCDs. A gente é incluído também, a dor crônica também foi incluída como esse projeto valida, né, os direitos de quem tem fibromialgia. Então, isso é muito importante. São João já tem um grupo de pessoas que têm fibromialgia, que se juntam e que tratam sobre isso lá na secretaria, lá na Clínica da Mulher, né? Inclusive, tem uma hidroginástica voltada para essas pessoas. O governo do estado, do Piauí, através de uma emenda, salvo engano, aliás, uma emenda não, um projeto de lei do Franzé, deputado Franzé, salvo engano, foi o deputado Franzé, já tinha também legalizado a prioridade no atendimento, né? Muitas pessoas precisam olhar com esse olhar mais delicado, porque é uma doença invisível. Não é porque eu não tenho um membro que eu não tenho uma dificuldade ou que eu não tenho uma comorbidade, né? E a fibromialgia é uma doença, ela existe e as pessoas estão sofrendo por isso. Com essa sanção, agora nós temos direito a auxílio BPC, aposentadoria por invalidez, direito a cotas nos concursos públicos, entre outras coisas que eram um direito que, para nós não nos enquadrávamos. Nós, como pessoas com fibromialgia, nós não éramos enquadrados. Porque nós nem éramos pessoas ditas normais, né? Sem essas limitações, e nem éramos consideradas pessoas
com algum tipo de deficiência, pessoas com deficiência. E hoje nós somos pessoas com deficiência reconhecidas. Então, assim, é um avanço gigantesco. Primeiro, por reconhecer de fato, reconhecer com a Lei 15.176, agora de 2025. Então, reconhecer a fibromialgia como uma doença legalmente, dar o direito às pessoas que que estão incapacitadas de trabalhar a ter esse auxílio, né, do INSS, e dar também voz a essas pessoas para que elas possam pegar filas prioritárias. As pessoas não, nós, né? Para que a gente tenha direito a pegar filas prioritárias, para que a gente tenha direito a ter atendimento prioritário nos sistemas de saúde, inclusive com especialistas. Então, enfim, é realmente um avanço gigantesco de uma doença que até outrora era desconhecida, né? Sim. E que muitas vezes você tinha que dar uma outra justificativa para que as pessoas entendessem que você tinha uma doença. Chega lá no hospital, tô com dor, e aí dor aonde, eu não sei dizer onde é que tá doendo, sei que tá doendo muito. E aí, quando as pessoas te abordam, dizem, não, é coluna. Para você evitar explicar, se é coluna. Sabe? Porque é invisível. Ninguém consegue ver uma mancha, ninguém consegue ver um corte, um hematoma. Então, foi um ganho gigantesco. E é um marco histórico para as pessoas com fibromialgia. E está sendo aí uma das últimas leis sancionadas mais comentadas nas redes sociais por conta disso. Porque agora você vai se falar muito sobre a doença e aí automaticamente vai se estudar sobre a doença e aí automaticamente você vai dar direito às pessoas que têm essa doença, que sofrem com essa doença, porque alguns conseguem trabalhar, mas outros não conseguem. E tudo bem. É tão verdade o tanto que esse problema é complexo, que ontem eu corri 5K em 40 minutos. Né? Que não é correr, não, gente. É caminhando um pouquinho, correndo. Mas, enfim, eu fiz em 40 minutos. Hoje, 1 hora e pouco não foi o suficiente, eu só fiz 4 e pouquinho. Porque estava incapacitada de fazer a atividade da mesma forma. A dor vem e você tem que simplesmente conviver com ela. Então, é muito forte você chegar para uma pessoa, eu ouvi essa frase, olha, não vai te matar, mas você vai sofrer muito. Aí você imagina como é que a cabeça dessa pessoa se torna a partir de aí. E o tanto que é limitante você levantar o braço para tentar pegar uma vasilha no armário e você não conseguir. Então, essas pessoas precisam sim de um auxílio, precisam sim desse reconhecimento. E aí foi um marco, a partir de quinta-feira, um marco histórico aí nas pessoas, principalmente para as pessoas que têm fibromialgia e seus familiares. Seus familiares também, porque muitos têm que abandonar as suas carreiras para poder auxiliar essa pessoa que está doente. Ninguém vai largar um doente em casa sem cuidado, né? Sem atenção. Então, enfim, esse é um dos temas que a gente já havia pensado em trazer para o podcast, porque é muito relevante. A gente precisa dar voz a essas pessoas. A gente precisa dar voz a tantas pessoas que são caladas porque têm doenças que são invisíveis, né? Inúmeras patologias são invisíveis, inúmeras. E essas patologias, as pessoas sofrem calada e muitas vezes até o preconceito, a discriminação, faz com que as pessoas se calem mais ainda e se mantenham distante da vida em sociedade. A fibromialgia já priva as pessoas, às vezes, do convívio familiar. Às vezes, você não pode marcar um compromisso, porque você tem medo de não comparecer nesse compromisso, sabe? Então, assim, é possível se conviver, dá para se viver bem, é possível. Você precisa estar com a cabeça muito boa para isso, para aprender a conviver, para saber que você tem que aprender a viver, né? E encontrar estratégias para tentar conviver com ela, mas essa lei veio para coroar, né? E reconhecer que essas pessoas existem e dar direito a essas pessoas. Isso é muito importante. Sim. Eu acho que para o país é de extrema importância. Reconhecer e saber que agora as pessoas com fibromialgia são reconhecidas como pessoas com deficiência e daqui a 180 dias nós vamos ter uma lei em vigor que já foi sancionada, mas só vai entrar em vigor em 2026. E aí, a partir de 2026, as pessoas com fibromialgia vão poder dizer, não, eu tenho o meu lugar de fala, eu tenho um espaço, eu posso ir para a fila preferencial, porque eu tenho uma patologia e, independente do que a sociedade disser, você está lá provando que você tem o seu espaço. Então, dar voz a essas pessoas, eu acho que mais do que dar o direito, é também dar a voz, é validar a voz dessas pessoas que têm.
E é muito importante. E é um dos temas que a gente precisava trazer aqui hoje. Com certeza. Como você mesma falou, né, acaba trazendo mais visibilidade para essa doença que poucas pessoas conhecem ainda. Mas graças a Deus, ultimamente eu venho percebendo que aqui em São João vem tendo bastante movimento, né, Uhum. para essa doença, mas que agora, né, as pessoas vão ter pelo menos esse auxílio, É, né? é. E saber que quando você fazer um concurso público, um teste seletivo, você pode marcar lá. Eu sou uma pessoa com deficiência. Porque eu Uhum, confesso para ti que em alguns momentos, e assim, eu falo muito da minha experiência, enquanto pessoa que convive com fibromialgia há muito tempo, então eu falo muito da minha experiência, né? Eu confesso para ti que em alguns momentos eu não sabia onde marcar quando perguntava, você tem alguma deficiência? Aí eu marco aonde? Hoje eu sei onde marcar, eu tenho uma deficiência. Porque eu não tinha um lugar, não tinha um espaço. Explique qual é a sua deficiência. Não tem. é. Sabe? No concurso não tem é sim ou não. Uhum, Acabou. Agora, você tem uma deficiência? Tenho. O que é que você tem? Fibromialgia. Eu tenho dor crônica. Então, eu preciso de um atendimento especial. Já pensou você estar numa sala para responder numa prova e do nada você tem uma crise de dor, que não é do nada, às vezes a tensão do espaço, do momento, do local faz isso, você tem uma crise de dor e como é que você vai explicar? Eu estou com dor do nada? Eu não tinha nada que me amparasse, né? Como é que eu ia dizer para o chefe da sala, por exemplo, se eu estivesse fazendo um concurso, se fosse uma situação de concurso, como é que eu ia dizer para essa pessoa que eu estava com a dor e ele fosse perguntar, eu tenho fibromialgia? Não está aqui, não existe nada que você precise de um atendimento especial, de um atendimento diferenciado. Entendeu? Hoje não. uhum. Hoje com essa lei, hoje não. Daqui a 180 dias, quando a lei entrar em vigor, a gente vai conseguir marcar que tem uma patologia, que tem uma deficiência, e você pode concorrer pelas cotas também de pessoas com deficiência, porque é um direito, Uhum. né? É um direito. É diferente você pegar uma pessoa que tem fibrofog, por exemplo, que é uma névoa, e competir com uma pessoa que não tem, né? Então, ou seja, Uhum. por mais que a pessoa seja extremamente inteligente, em um dado momento ela pode, do nada, dar um branco total e ela não conseguir evoluir nessa prova normalmente como uma pessoa dita normal, né? Uhum. Então, foi um avanço gigantesco aí. Sim, sim, com certeza. E aí, deixa eu ver bem aqui como é que tá os comentários da galera. É peixe morre afogado. Ai, Senhor, nunca vou superar isso. Vai trazer outro tema, Lucélia? Ou eu continuo aqui com o comentário da galera? Pode ser o comentário da galera, pode ser o tema, como você achar que é melhor. Por final, vamos coroar com o morango por favor. Sim, gente, aguardem. Já já a gente vai experimentar esse famoso morango do amor. Meu marido não me dá apoio nenhum na minha carreira e isso está acabando com minha motivação. Já pensei em terminar, mas temos filhos pequenos. O que falaria? O que fariam no meu lugar? Eu não sei. Por que que eu não sei? Porque ao contrário desse, o meu me apoia. Em Uhum, todas as loucuras que eu vou fazer, ele tá ali junto, sabe? Mas realmente, e muitas mulheres vivenciam isso, mas eu acho que a principal porta hoje é o diálogo. Eu acho, não, eu tenho certeza, o diálogo pode sim abrir portas e apresentar uma nova realidade, né? E as portas que não se abrirem, nós somos mulheres e fortes, a gente bota o pé e bota no chão mesmo, porque hoje as mulheres só conquistaram seu espaço com isso, né? uhum, As mulheres conquistaram o espaço que elas têm hoje, o reconhecimento que elas têm hoje, o direito que elas têm hoje, principalmente o direito a voto, o direito a ter uma profissão, o direito de estudar, porque nem estudar nós tínhamos direito, né? Então, a gente só conseguiu todos esses direitos, primeiro, com muito diálogo, com muita resistência e com muita sabedoria. Está escrito lá que a mulher sabe edificar a casa, né? sim, sim. Então, eu acho que um bom diálogo faz muita diferença, né? E se não tiver esse apoio, vai sem ele mesmo. Faz a sua parte. E aí, quando os frutos vierem, você pode ter certeza que ele vai estar lá do teu lado, colhendo esses frutos também. E às vezes a pessoa só precisa ver se realmente é de verdade, né? Uhum, Tem isso. sim. Tem muito do que eu falo e não faço. Acho que as palavras têm poder, mas ações têm poder que validam essas palavras, né? Uhum, Então, muitas vezes, a minha ação diz muito sobre o que eu estou dizendo. Não tem apoio, faz mesmo assim. uhum, Porque se você se frustrar por não fazer,
é pior do que ir lá fazer e errar, Uhum. né? É. E também tem muito disso que muitos homens, eles são muito visuais. Então, é Sim, como você falou, a gente tem que mostrar o resultado para eles poderem entender e assim começarem a aceitar, é né? verdade. Então, também Acho é que o algo diálogo é que tudo. diálogo é tudo. Entre um casal, diálogo resolve muitas coisas. Vocês conseguem chegar no consenso, né? Com o diálogo. E também, assim, não consigo dar muitos conselhos em relação a isso, porque também não vivo isso em casa, graças a Deus, né? Então, fica esse conselho meu e da Lucélia para você, mulher. Converse com seu marido, continue fazendo o seu trabalho, continue fazendo sua parte. E quando os resultados vierem a aparecer, nossa, deixa de molecagem. Ó, Gente, a eu molecagem não aqui. posso dizer o que eu acabei de visualizar, então não dá para comentar. É isso, mulher. Então fica aí no nosso conselho para você. Confesso que finjo estar no telefone só para evitar conversar com conhecidos na rua. Socorro, isso é antissocial? É, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu acho que conta-se nos dedos quem nunca apelou pro telefone, porque tem pessoas que, quando te abordam na rua, eles não sabem como te abordar. Então, antes de você perder o seu réu primário, a sua sanidade, você finge que está no telefone. Eu confesso para vocês que, para mim, é muito difícil. É difícil para fazer, porque eu não sei ser diferente do que eu estou sendo aqui, né? Eu sou essa pessoa em qualquer lugar, e se eu te conhecer, eu não falar contigo, pode até ser que é porque eu não te vi. Mas tem pessoas que realmente dá vontade de você pegar o telefone e fingir que não tá vendo. Mas aí tem que ser trabalhado, porque tem que ser dosado, né? Não pode ser todo mundo assim, nem pode ser todo o tempo desse jeito. Existem umas pessoas que realmente dá vontade de você olhar pro telefone e fazer de conta que não tá ali, porque tem algumas abordagens que realmente são inoportunas. Eu acho que depende se é antissocial. Depende muito de como está sendo feito, de onde está sendo feito, com quem está sendo feito. Eu acho que existem muitas perguntas para além dessa pergunta que foi feita, né? Uhum. Não é o fato de ser antissocial, é por que está sendo conduzido dessa forma? Porque a outra pessoa não te recepciona da melhor maneira possível, ou porque você já falou com essa pessoa e ela te ignorou, ou porque essa pessoa, se você der uma abertura qualquer, vai fazer alguma coisa que vai te magoar. Uhum. Então, é muito relativo. É antissocial se você estiver fazendo com todo mundo a todo tempo, é antissocial. Mas se você está fazendo como mecanismo de defesa e está fazendo bem, use o mecanismo de defesa, que a gente tem que se defender mesmo nesse mundo. E também tem que ver, né? Que falou aqui, eu já lembrei que tem umas pessoas que a gente encontra na rua 10 vezes. E as 10 vezes ela tá com o celular. Tipo assim, todo tempo tá com o telefone no ouvido. Então, acho que aí também já não chega a ser antissocial. Aí tem outra coisa por trás. Por isso que eu estou dizendo, é uma pergunta muito complexa, que tem muito. Agora eu vou usar o termo que o pessoal usa muito, tem muitas camadas. Tenho um negócio próprio, mas morro de medo de fracassar e voltar para o mercado tradicional. Essa insegurança passa um dia? Não. Não, eu vou dizer que passa, sabe por quê? Eu olho para você e eu vejo que passa. Hoje você está aqui apresentando um programa e apresentando um programa que você fala com o povo. Na tua rede social, tu tem uma abrangência muito grande, você tem uma abertura maior. Tem uma dificuldade de fazer isso no físico? Tem. Mas eu acho que já melhorou muito. Então, eu acho que é que a gente precisa, primeiro, trabalhar quais são as nossas deficiências, né? E eu digo isso porque eu não sei, eu já fui desde pequenininha trabalhada para falar demais. Né? Então, assim, papai sempre foi um sindicalista, então eu sempre tive contato com muita gente, eu sempre vi ele falando com todo mundo, e eu acho que isso ficou muito natural, entre aspas, porque nem todo tempo eu sou assim. Mas eu vejo em ti, por exemplo, que dá para mudar, dá para melhorar. Eu vejo isso através do podcast, principalmente, das tuas redes sociais, e fisicamente também, no dia a dia, ali no trato do pessoal. Eu acho que você já melhorou muito nesse aspecto, né? De conseguir ir lá falar, de vencer a timidez, já melhorou muito, já foi mais tímida. Gente, tinha vezes que a gente virava para a Viviane e dizia assim, a Viviane tá aqui, porque não se ouvia nem a respiração.
Então, eu hoje já vejo que você já está mais solto, então acho que dá para ser trabalhado, né? E aí existe várias formas de trabalhar, ou você treinando no espelho, com a ajuda de um profissional também, que é importante. Às vezes você tem essa timidez porque algum momento atrás você teve algum bloqueio, ou então alguém falou por você e aí você se acomodou em deixar o outro falar por você, né? E você não e calou a sua voz, ao invés do outro te dar a voz, ele te calou. Então existe é muito complexo. Porque aí teria que ser um profissional, uma psicóloga Sim. nesse sentido, para que pudesse trabalhar. Mas sim, dá para vencer com treinamento, com estudo, treinando no espelho mesmo. Às vezes eu preciso me apresentar diante de uma pessoa, treina no espelho. Olha para você, vê como é que está se comportando. Mas aí treinar no espelho é diferente de você decorar um texto e querer reproduzir ele achando que no ao vivo vai ser igual à conversa do espelho. O espelho é você com você mesmo. Uhum. Mas eu creio que dá. Dá sim. Eu já vi muitas pessoas se transformarem e se tornarem bons oradores e pessoas que conseguem lidar com o público mesmo sendo extremamente tímidos. Sim, Então, acho que sim. dá para ser trabalhado, acho que dá para ser evoluído, sim. Sim, é aquela coisa, né? Quando a gente é tímido, se a gente se acomodar nisso, eu sou tímido, não quero fazer palestra, não quero falar em público, não quero falar com câmera, nunca vai melhorar, nunca vai progredir, né? Eu tenho esse bloqueio, sabia? Para mim é muito difícil pegar o meu telefone, eu mesmo filmar e fazer um vídeo. Sim, é algo que eu já falei aqui. Engraçado porque tem pessoas que pessoalmente você conhece, são super extrovertidas, conversam bastante, mas ligou uma câmera, se fechou, entendeu? Aqui com vocês, tranquilo. Uhum, Porque tem uma outra pessoa filmando, tem uma outra realidade, é uma outra configuração. Mas eu mesmo pegar o telefone lá. Se tu soubesse quantos vídeos eu fiz hoje e não publiquei nenhum, para poder falar justamente sobre essa conquista muito grande que foi da sanção da lei. E desde de manhã que eu tenho um monte de vídeo na minha galeria e eu não publiquei e provavelmente não vou publicar. Mas porque eu mesmo me gravando é uma dificuldade para mim. Agora, falar com o público, tá aqui olhando para a câmera, falando com para mim é tranquilo. Não tenho problema com isso. Né? Já Mas pra mim é o contrário, Lucélia. Pra mim o problema é o pessoalmente, é o cara a cara, é o público. Agora ligou uma câmera, eu desenrolo maravilhosamente bem. Só que aí esse ano mesmo eu já fiz 2 palestras que me convidaram 2 vezes. A primeira palestra foi uma negação, uma negação. Eu te juro que eu treinei na frente do espelho, treinei com meu marido. Eu botei ele sentado na cama e peguei e fiz a palestra para ele. Saiu maravilhosamente bem. Mas chegou lá na frente do público, a voz ficou trêmula, eu esqueci muita coisa. Então fiquei muito nervosa. Mas já na segunda palestra, eu desenrolei perfeitamente bem. Tanto que meu marido falou: Nossa, essa palestra sua foi muito melhor. Então é questão mesmo de treinar, de você, né, procurar melhorar. Porque se você ficar aí na sua zona de conforto. é curioso que o que a gente estava discutindo agora, a Luzilene, minha irmã, beijo, meu amor, te amo, tá acompanhando. E ela disse o seguinte: tu fala até com quem não quer falar contigo, Célia. E a outra coisa que ela colocou aqui que eu achei super engraçada é porque nós somos a família de gente que fala alto. Isso é característica da família, verdade. É, Lá em é casa, dos o pessoal mouros. conversando, sorrindo, parece que está tendo uma briga enorme. Não é, é só o pessoal conversando e sorrindo. E a pergunta que não quer calar: o peixe morre afogado? Ela continua aqui, viu? Gente. E aí nós temos uma outra grande conquista, Vivi, Hum. que a gente precisa também falar sobre, porque é de extrema importância, principalmente para dar visibilidade a São João do Piauí. Nós tivemos agora, no Vale do Jequitinhonha, aprovado a Escola Nacional Nego Bispo. E o Nego Bispo não nasceu em São João, nós já falamos sobre ele aqui também, entrevistamos a filha dele, a Joana Maria, né? Por falar nisso, um beijo, Joana, se estiver nos acompanhando, nos assistindo. E ela foi para o Vale do Jequitinhonha e lá o presidente Lula, né, e o secretário de Educação, Camilo, eles assinaram, né, na verdade, formalizaram, porque já existia um projeto. Esse projeto, que é Escola Nacional Nego Bispo de Saberes Tradicionais. Então, assim, é um avanço muito grande também
para as pessoas, as comunidades quilombolas e as comunidades afrodescendentes. Por quê? Porque durante muito tempo se falou muito sobre o racismo, e até hoje a gente existe um racismo estrutural, a gente sabe que existe. É racismo quando eu digo que o gato preto é ruim, né? E a pomba branca é da paz. Então, isso já configura uma linguagem racista. Então, é bem importante que a gente consiga ressignificar essas nossas palavras, esses nossos ditados populares, que eles foram construídos numa época em que o país era muito racista e que negro estava ali para servir. Para você ter noção, o negro ficava no pé da cama do senhor, o negro era quem limpava esse senhor, o negro era quem carregava a água, o negro era quem era espancado, escravizado. Enfim, existe um contexto histórico. Então, esse avanço da Escola Nacional Nego Bispo para a educação, principalmente para que nós possamos nos reconhecer como pessoas pertencentes ao nosso país, é de extrema importância, né? E aí a gente vai ter uma didática diferenciada, vai ter distribuição de kits, enfim, é todo um contexto realmente para a gente começar, para a gente trabalhar, continuar trabalhando numa educação antirracista, onde a pessoa que tem o cabelo afro possa usar o seu cabelo afro, tá? A pessoa que... O meu cabelo é cacheado, durante muito tempo ele era considerado um cabelo feio. Hoje não, hoje já, a sociedade já aceita uma pessoa do cabelo cacheado. É uma pessoa da pele mais escura, né? Eu já passei por esse processo de alisar o meu cabelo porque eu não me reconhecia como pessoa bonita porque meu cabelo era cacheado, né? Então, enfim, o cabelo armado era feio. E hoje nós vemos mulheres belíssimas com seus cabelos cacheados e se colocando nessa sociedade e cobrando o seu espaço, né? Então, acho que todos nós somos negros, né? E permitam-me dizer, e se alguém tem uma opinião ao contrário disso, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a sociedade brasileira ela não é pura. Nós somos misturados, nós somos mestiços, então nós temos que respeitar todos, igualitariamente, né? E aí a gente, com esse avanço, a gente vê uma pessoa que escolheu São João para morar, ser referência nacional pelas suas lutas, principalmente com as comunidades quilombolas. Nego Bispo tem um nome muito prestigiado fora de São João do Piauí. Acho que a sociedade ainda peca por não conhecê-lo de verdade, mas hoje o pessoal já consegue reconhecer a luta que o Nego Bispo travou para reconhecer essas comunidades. É um ator importante nesse processo. E hoje, com essa educação antirracista, eu consigo dar mais visibilidade, dar mais liberdade para que os meus jovens cresçam dizendo: eu tenho um espaço, eu sou brasileiro, essa é a minha cor e tudo bem. O meu cabelo é assim, tá tranquilo. E também evitar que as outras pessoas comecem a achar que porque o meu cabelo é cacheado, porque eu tenho uma... Por que eu sou retinta ou eu não sou retinta? Eu tenho que me submeter a situações de escravidão, né? Ou então em situações inferiores, não. Eu posso ser juíza, eu posso ser promotora, eu posso ser o que eu quiser. Assim como o lugar da mulher é onde ela achar, é onde ela quiser, no sentido de dizer que ela pode escolher a profissão dela, no sentido de dizer que ela pode estudar, no sentido de dizer que ela tem o direito à voz dela, as comunidades também precisam ser reconhecidas dessa forma. Então, é um avanço gigantesco. Nós estamos trazendo aí 2 políticas públicas federais, né? Tanto a da fibromialgia quanto a dessa do Nego Bispo, da Escola Nacional Nego Bispo. E aí, lá no nosso Instagram também já tem uma matéria sobre. É importante que visitem, que vejam, que leiam, porque a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? Mas, assim, e são assuntos sérios, pertinentes e que vão impactar diretamente na vida da sociedade brasileira. E para nós é maior ainda, porque você saber que ele escolheu São João para residir, né? E hoje, de certa forma, a fala do Nego Bispo coloca mais uma vez São João no mapa do mundo, né? Porque é uma política pública e se alguém for buscar a biografia dele, ele mora aqui, era nosso vizinho. Então, Jona Maria, parabéns por dar continuidade à história dele, né? Do Nego Bispo, que também é uma pessoa que a gente falou sobre educação aqui. E a educação é quem abre as portas, a educação é quem molda a sociedade, a educação é o caminho da prosperidade, não só financeira, mas também
mas principalmente é a educação que diz onde é o meu lugar na sociedade, né? Eu sou uma pessoa que posso receber instrução e eu sou uma pessoa que eu tenho instrução, então eu sou uma pessoa que eu tenho voz e tenho um espaço na sociedade. E isso independente da profissão, né? Uhum. Muito bem, Lucélia. E o povo continua aqui, ao contrário. Peixe morre fora d'água. Olha aí, tá vendo? Tá Já vendo? temos resposta. Luzileia Moura respondeu. Já temos resposta, já temos resposta. E A aí, Luzilene, foi a Luzilene que respondeu. Se tirar da água, morre, viu, Juan? Então não vá pegar aquele seu peixe lá do aquário e tirar da água, não, tá? Ou então entregar pro Noah fazer um carinho. deixa eu ver aqui outra pergunta. O que você ouviu de hilário de alguém? Tipo, não tô ouvindo isso. Cara, no momento eu não consigo Também não, me recordar de nada. não me recordo. Mas eu já ouvi muita atrocidade. Eu só não sei se é possível falar, mas eu já ouvi muita atrocidade. Eu acho que o que eu ouvi não foi nem hilário, mas assim, eu não tô ouvindo isso. É a pessoa dizer que você não tem espaço, porque você é de uma classe social diferente. Eu já ouvi mais ou menos isso. E realmente você começa a repensar. Eu não estou ouvindo isso, não tem. Eu acho que um tempo atrás até faria sentido, porque a sociedade era muito dividida e a gente não tinha acesso a algumas camadas, mas hoje eu acho que já evoluiu bastante. E aí eu acho que acho que hilário não, mas com esse tom pejorativo eu já ouvi muita coisa e eu disse, eu não estou ouvindo isso. Mas sim. Essa questão de tipo, acho que não tô ouvindo isso, eu penso muito isso nas brincadeiras do meu digníssimo marido. Ah, é? Né? Que não são, assim, questões hilárias, mas é uma pessoa que faz umas brincadeiras que a gente fica assim, meu Deus, não tô ouvindo isso. Não, agora eu volto atrás. Tem situações hilárias do teu marido. Às vezes ele chega pro Isaac, porque o meu filho, ele só tem 4 anos. Para quem não conhece ainda, o meu filho tem 4 anos. E aí o meu filho é uma pessoa que é muito focada e gosta muito de estudar. Entre aspas, eu vou dizer estudar. E aí ele começa a falar algumas coisas e o Juan começa a fazer pergunta nada a ver, fazer afirmação nada a ver, que eu disse, meu Deus, eu não estou ouvindo isso, a pessoa não está ensinando errado meu filho. Mas eu já ouvi algumas pérolas nesse sentido. O dono das pérolas é meu marido. Para quem conhece ele assim mais pessoalmente, né, mais intimamente, sabe esse lado gaiato dele. Né? É verdade. Tenho 33 anos e ainda não descobri o que quero ser quando crescer. Normal. Já troquei de curso 3 vezes e ainda me sinto perdida. Vocês já passaram por isso? Já. Normal. Só que eu vou fazer vou dizer uma coisa que funcionou para mim. Eu fiz o que estava ao meu alcance para depois eu fazer o que eu quero. Porque eu acho que à medida que, às vezes você não gosta de uma coisa, mas à medida que você tem contato, você passa a gostar. Para se identificar. E isso é muito diferente de idade. Né? As pessoas têm que parar de achar que porque eu tenho uma idade... E aí, gente, eu estou falando por mim, por favor, eu não sou medida para ninguém, nem especialista nisso. Durante o período em que eu fui... o que eu posso dizer para vocês é do que eu vivenciei. Como professora até também, porque eu fui professora de adolescente. Então, assim, eu já fiz muito curso, muita coisa para saber o que era, se eu ia gostar, se eu ia me identificar. Tanto que eu tenho certificados nada a ver lá em casa. Eu tenho um certificado de técnico de enfermagem e tenho um certificado de bacharel em sistemas. Então, e eu tenho um certificado de pós-graduação em gestão escolar. Então, assim, coisas muito aleatórias. Às vezes, não é porque você não tem um foco, é porque você tem muita vontade de aprender de tudo um pouco. E às vezes você entra ali no curso porque é aquela oportunidade que você tem naquele momento. E aí, quando você está lá dentro, não, até que eu estou gostando disso, então eu me identifiquei com isso. Vai chegar um momento que a gente vai se identificar mais com a coisa e menos com a outra, né? Mas isso é muito longe de idade, muito longe de idade. A gente tem que parar de olhar para o outro, porque o outro se formou em medicina com 25 anos, ou com 20 anos, ou porque o outro foi precoce e avançou
e com menos idade já estava formado, que eu também preciso estar formado, que eu também preciso saber exatamente o que eu quero. Não, eu acho que é muito longe de idade, eu acho que é muito de identificação. Amiga, eu tenho 40 e eu estou fazendo jornalismo, então, você está entendendo? É Uhum. muito distante do que as pessoas têm que parar de medir o teu desenvolvimento pela tua idade. Eu conheço pessoas de 16 que têm a maturidade que um de 40 não tem. Entendeu? Acho que Uhum. a idade não influencia, o que influencia é você se encontrar. Então, vai fazendo o que você consegue fazer, o que dá para fazer, e aí, em algum momento da vida, você vai se identificar e vai se encontrar, né? E se isso não está te prejudicando, mal, eu não sei se isso não está te prejudicando, não está te fazendo mal, então vai fazendo, vai se buscando, vai se conhecendo, vai vendo o que é bom para ti, o que não funciona para ti, para que você possa se encontrar e num dado momento dizer assim, a minha profissão é essa, eu quero fazer isso. E isso é muito longe de idade. É mais de profissionalismo, é mais como é que eu posso dizer? É mais de segurança do que você quer, né? E de se reconhecer naquele espaço como ator de verdade daquele espaço, como pessoa que realmente produz alguma coisa porque produz com amor. Já dizia um dos escritores da vida que quem trabalha com amor não trabalha, né? Então você precisa se reconhecer e saber o que é com amor. E outra, longe de condição financeira. Para de colocar preço e achar que porque fulano ganha mais ou porque fulano tem um trabalho que paga melhor, que tem um maior reconhecimento na sociedade, que fulano é feliz. Às vezes não, né? Às vezes você precisa estar bem consigo mesmo. Acho que a prioridade é essa. Se eu estou bem comigo mesmo, eu estou me reconhecendo ali, não é minha conta bancária que vai dizer isso. É a minha sanidade mental, é o meu desejo de estar naquele lugar, é a minha produção que é feita com amor, é aquilo que eu faço, que eu me dedico e que eu me reconheço e que tem uma satisfação pessoal. As pessoas têm que parar de achar que o mundo gira em torno somente do dinheiro. O dinheiro é importante? É. Tem que trabalhar para ter ele? Tem. Sem dinheiro você vive de jeito nenhum. Morango do amor a gente teve que comprar, né? Então, assim, o dinheiro é importante sim, mas ele não tem que ser a força que vai te mover. A força que vai ter que te mover é a força que pessoal, é a tua satisfação. É você estar no local e se sentir bem, se sentir feliz. Se você não está no lugar ganhando bem e não está feliz, não é o teu lugar. Sim, com Pelo certeza. menos essa é a minha opinião, né? Uhum. É aquela coisa, né? A gente tem que, primeiramente, ter o autoconhecimento de nós mesmos, né? Sim. É aquela coisa que eu sempre gosto de falar aqui, terapia é vida, gente. Passar no psicólogo é vida, tá? Não é questão assim de, passar psicoterapia porque tá doente. Não, gente. Até para se autoconhecer. E outra, foi até uma colocação importante que você colocou agora, Vivi. Você fez uma colocação importante agora, refazendo porque eu fiz uma verdadeira redundância. Eu já paguei um mico. Então, assim, essa colocação que você fez agora é muito importante, porque as pessoas têm que parar de olhar o profissional de psicólogo, de psiquiatria, como pessoas que trata doido. Trata doido, gente louca. Não, Não, longe gente. disso. Eles são pessoas que vão te ouvir e, de repente, te dar um norte Sim. e fazer você se encontrar. Então, existem pilares que mantêm os seres humanos, independente da religião, gente, por favor. Longe de religião, não estou falando de religião. Mas existem pilares que auxiliam as pessoas. Em primeiro lugar, a sua fé. Acho que eu já disse, eu costumo dizer, já disse aqui nesse programa uma vez, que a fé é a força motriz que move o mundo, e é verdade. Então, em primeiro lugar, a fé. Em segundo lugar, você precisa sim de um apoio profissional, é necessário. Né? Hoje eu não fiz, hoje eu não faço, mas já fiz muita terapia. Então, assim, você precisa disso, né? Para você conseguir ajudar a organizar suas ideias. E também a atividade física é muito importante para você dar vazão ao que você está sentindo. Hoje eu fui caminhar mesmo sabendo que eu não estava no meu melhor dia. Mas eu fui. Entendeu? Mesmo não sendo o meu melhor dia, mas eu fui. Então, o estresse que eu passei durante o dia, eu deixei ali no solado do tênis. Entendeu? Então, eu acho que você precisa manter. E, gente, eu não sou uma pessoa regrada. Então, uma alimentação boa também é fundamental. Então, você precisa primeiro se cuidar, aí se conhecer, aí depois você vai conseguir cuidar e conhecer do outro, conhecer o outro. É isso. Dito verdades aqui. Quer falar seu outro tema, Lucélia?
Eu acho que nós vamos deixar ele pro final, né? Já estamos fechando? Quase. Estamos fechando? Estamos fechando? Ah, eu vou me emocionar aqui. Assim não vale. Eu não vou conseguir ler o último comentário, mas se você ler aí, Vivi, eu vou ficar feliz, viu? Tá, vou tentar, gente, que eu não botei óculos. Tanto que eu li até os nomes errados aqui. A Luzilene falou, né? A Luzilene. A Islane, é o último comentário. Da Islane, parabéns, Lucélia. Sempre admirei inteligência e linda capacidade de se expressar. Eu fico honrada e me emociono porque é uma pessoa que eu admiro muito. Muito, muito mesmo. A Islane é uma pessoa que eu olho para ela assim e vejo nela que mulher, não tem? Sabe assim, aquela pessoa que olha assim, que mulher. Primeiro, ela é poliatleta, então eu já fico... já é um fator hiper mega positivo, mas o que eu mais admiro é a maturidade dela como mulher. Você sair da sua casa para uma cidade estranha, lá colocar um negócio, empreender, e lá você constituir sua família, criar os seus filhos, e você conseguir manter tudo isso assim, sabe? E agora mais atuante nas redes sociais, então assim, é um comentário que realmente me emociona e me deixa muito feliz, porque é uma pessoa que eu respeito muito, e é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada. Fiquei emocionada agora. Então, e aí a gente vai para... Agora vamos falar da febre do momento, né? Nós estamos aí com quantos minutos de programa, Juan? Já estamos com 1 hora? Pronto. A febre do momento é o morango do amor. Inclusive, a Islane faz morango do amor. Não faz, Islane? Se tiver, Acho coloca que nos sim. comentários aí. Gente, eu vejo as histórias da Islândia. Eu acho que já falei pra ela. Falei, Islândia, é uma padaria dessa aqui em São João. Uma padaria Não dessa aqui em venha São não, que eu João. preciso emagrecer. Mas assim, a gente estava... o morango do amor, acho que a gente fala muito sobre o hype do momento, e realmente fica muito repetitivo, muitas pessoas estão se queixando e tal, mas as pessoas estão esquecendo de ver o outro lado dessa moeda. Sim. Primeiro, existe uma estratégia de marketing aí que muitas pessoas estão adotando, inclusive os políticos estão adotando, viu, Vivi? Tem pessoas que colocam lá a imagem do morango do amor, por exemplo, agora mesmo o deputado, alguns deputados eu já vi isso, inclusive o próprio governador, e aí apelam para o beiju, né? Então, enfim, existem muitas formas de abordar como marketing. E algumas empresas estão viajando nesse hype do momento, porque é o que está sendo mais comentado e mais visto, né? Só que as pessoas esquecem de dizer que produtores estão super felizes com esse hype, que os produtores de morango, durante muito tempo, o morango, eu não sei se acontece com toda a cidade, mas em São João, por exemplo, é uma fruta que tem pouca evasão, né? Poucas vendas, e quem trabalha com verdura online pode confirmar para a gente. Mas hoje está tendo uma venda maior, né? As doceiras estão lucrando muito com isso. E por mais que se você não gosta, passe da sua For You, porque tem alguém que está feliz com aquilo, né? Tem alguém que está ali fazendo o seu comércio, fazendo sua merchandising, fazendo o seu marketing e fazendo suas vendas. Então, hoje o morango, ele deixa de ser só o morango do amor, né? E passa a ser uma vertente de de poder aquisitivo mesmo. As pessoas estão conseguindo construir um nome, até algumas doceiras que não eram reconhecidas e começaram a fazer, e agora estão dando mais visibilidade a outros produtos, não só o morango. Então, nas costas do morango, digamos assim, nas costas do morango, está vindo uma outra forma de abordar, principalmente quem trabalha com comida, né? E aí nós temos aí, já estamos sabendo que tem pessoas que estão produzindo mais de 100 morangos de amor por dia. Então, aqui em São João, aqui em São João. E são mais de 100 morangos do amor por dia. E que está tendo uma visibilidade maior nos outros produtos e que está tendo uma renda, né? O morango do amor veio não só para isso, fora que é um carinho, é um mimo, serve para a gente sorrir, se descontrai. Enfim, se você não gosta, tudo bem, tranquilo, cada um pode fazer a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Mas, de fato, o morango do amor está vindo aí para poder dizer assim, olha, pessoal, existe aqui uma galera que está fazendo o nome
com esse produto, né? Uhum. E existe um pessoal que está sendo valorizado, que são os Sim. produtores de morango, e o pessoal que vende nos verdurantes também. Uhum. A busca está maior, a venda está mais, então isso movimenta a economia, isso movimenta não só as redes sociais, né? Mas movimenta a economia, isso movimenta as trends da vida, porque todo mundo agora quer fazer um videozinho experimentando, que é o que a gente vai fazer aqui daqui Vamos a só pouco. fazer aqui, vamos já experimentar aqui um Daqui a morango. pouco a gente vai experimentar. E a gente vê que a gente tem que parar de olhar só para o produto em si. A gente tem que lembrar que aqui existe várias camadas, né? Sim. E uma delas é a nossa economia, a economia local circulando, a gente passando a experimentar, a ter o prazer e até a curiosidade de buscar novos sabores, que também é muito importante. Às vezes você chegar para o coleguinha lá entregar um mimo desse, a gente vê que você já está levando um sorriso para alguém, falar sobre já gera uma empatia. Então, ou seja, existe muitas camadas. A econômica, a física, porque já tem uma galera aí também que já vai começar a produzir o Morango do Amor Fitness. Então, a econômica, a física, as receitas que dão certo, as que dão errado são as mais engraçadas ainda. Aí aparece o morango do ódio, né? As que dão errado são as mais engraçadas ainda. Então, tem entretenimento, tem economia, tem marketing, tem muita coisa envolvida aí e que está dando um impacto enorme na sociedade. Agora, se tem sabor, nós vamos descobrir agora. Vamos já descobrir. E aí, até falando assim um pouco de marketing, Lucélia, o Morango do Amor não é nenhum produto assim criado absolutamente do zero. Sim. Né? Porque o que acontece? Foi trocado a fruta, né? Que é uma maçã, e acrescentou o brigadeiro. Né? Então, não é um produto criado do zero, que muitas, pode até ser da parte da confeitaria, ficam com isso de querer criar algo do zero para poder viralizar, para poder vender muito. Então, gente, às vezes você precisa só pegar o que o seu cliente já gosta, do que o seu cliente já consome. E já existe o bombom do morango, né? Sim, já existe o bombom, que eu ainda não experimentei o bombom. Vocês acreditam nisso? Eu não experimentei ainda o bombom de morango. E tanto que hoje tem pessoas que estão reformulando. Como você já falou, tem do maracujá do amor, pistache do amor, que estão fazendo com pistache. Hoje eu já vi confeiteira fazendo a parte do morango, brigadeiro, aí por volta passa na bolacha que ela triturou e depois ela passa nessa calda de açúcar, né, caramelizada, e ainda pegou e torta passou... holandesa. Tipo isso, e ainda passou um detalhe dourado por fora. Então, tipo assim, então as pessoas estão muito se recriando, né? Se reinventando. Hoje também vi uma colega da minha mãe, que mora lá em Jaicó, está fazendo, um brownie do amor. Olha. Que é um morango, a massa do brownie, e tá vendendo. Olha. Deve ser uma delícia também, né? Mas para você ver, a criatividade do povo brasileiro é o que a gente tem de mais rico no nosso país, porque o povo brasileiro consegue fazer justamente do limão a limonada, né? Sim, exatamente. Então, a criatividade do povo brasileiro é riquíssima. A gente vê um produto finalizado, e aí, de novo, não começou do zero, e a gente já tem uma máxima que Gente, eu não me lembro do nome das pessoas, e vocês me perdoem por isso. Mas existe uma fala corriqueira, principalmente do pessoal da TV, né, que diz que nada no mundo se cria, tudo se copia. Sim. Então, se a gente está copiando e está funcionando e está só colocando incrementar mais, por que não? Né? E aí, outras oportunidades de empreendedorismo estão se abrindo, porque nem todo mundo consegue fazer essa calda. E essa aqui está lindíssima, por sinal. Sim, essa daqui parece que está cintilante. É um vermelho cintilante. Está belíssima, gente, por sinal. Só. Belíssima. O morango ganhou 3 tamanhos do que ele tinha. Porque, exatamente. De fato, ele não é desse tamanho, não, mas ele ganhou 3 tamanhos. Então, assim, é as camadas que tem por trás. A gente tem que parar de achar que porque a minha opinião é essa, os outros todos têm que aceitar a minha opinião. E não é assim. É longe disso. Aqui, nós estamos aqui diante de N possibilidades e de N pessoas que viram aqui uma forma de renda. A caixinha veio de algum lugar, alguém produziu, a matéria-prima veio de algum lugar, alguém produziu, o papel veio de algum lugar, alguém produziu. Não é só o doce em si, é tudo que está por trás disso, né? É esse movimento realmente da economia, é esse movimento nas redes sociais, principalmente é a brincadeira, é a dinâmica, é o sorriso,
Então, se você consegue lidar, se você não consegue lidar com isso, isso pra ti te incomoda, passa na tua For You que os outros estão se divertindo. Com É certeza. só E isso. agora é nossa hora de se divertir. É claro, A é gente vai claro. experimentar essa beleza. Eu já tô Eita, ansiosa. será se os meus dentes vão resistir? Já vi alguns memes que eu juro que eu sorri. Uma pessoa que tinha prótese, mordeu o morango do amor e a prótese ficou. Eu vi. Olha só, Então vamos gente. ver. Olha, bonito. Eu vou te dizer, viu? Brilho Outra é quem coisa tem. que eu acho massa, eu não sei se todo mundo gosta, é quando essas pessoas vão experimentar o barulhinho. O crack. O crackzinho que faz. Vamos ver se esse aqui vai fazer o crack. Vamos testar. Bora, Lohane. Será que vai sair o crack aqui? Vai. Se for perto do microfone, sai, né, amor? Vamos ver se o crack vai sair aqui. Vamos morder sincronizado? É? Primeiro um, depois a outro. Deixa eu começar por aqui, Vivi. Vai. Começa. Deixa eu ver se vai fazer o crack. Se eu ficar banguela, minha gente, eu vou me abaixar de ti, É bom viu? que eu nem Ó, se o meu dente ficar igual o da mulherzinha lá da próxima. da prótese, por favor, eu entro bem aqui debaixo da mesa. Aí vai ser mais um mico pra ser pago hoje. Ah! Faz o crack e quebra a gengiva também. Quando for morder, cuidado. Eita! Não consegui chegar no morango. Não chegou no morango ainda? Esse é bem recheado. É uma delícia. Bom? Vale o hype? Vale o hype. Vale. É uma delícia. Juro pra ti. Não é um doce enjoativo. Eu não sei como é que todo mundo faz, mas a pessoa que a gente adquiriu aqui. Não é o doce enjoativo. O creme, que é aquele brigadeiro, ganha um outro sabor. Com azedinho do morango. O crack é um perigo. Que essas lasquinhas bem aqui, ó. Essas lasquinhas bem aqui. Cuidado, cortem com a faca. Mas assim, divino. Divino. Então, de parabéns. Outra configuração da fruta, completamente diferente. Não tem o sabor da bala do morango, não tem, até porque é uma fruta, né? Tem o azedinho do morango no creme, porque o morango, ele é uma fruta que ela é muito líquida, né? Líquida entre aspas, minha gente, ou atrocidade que eu disse. Ele não é líquido, ele é sólido, mas ele se dissolve com muita facilidade. Então, ele consegue agregar o sabor do morango no creme. É uma delícia. O crack? Estão querendo meu crack? Deixa eu dizer pra vocês bem aqui. Não é coisa... Aqui é... Sabe o que é isso aqui? Prova de amor. É amar as pessoas que assistem Conectar, porque eu vou te dizer. Vamos lá, gente. Não é bonito de se ver, não. E nem de fazer, não, viu? Mas é uma delícia. Olha, não, Vivi, tá de deboche. O meu fez um craquezão. O meu fez um craquezão. Uma delícia. Gostei. O meu simplesmente bagaçou. Fez um craquezão. Eu tô achando que eu fui trollada. Pra me pagar outro mico aqui ao vivo. O meu foi Tá. de boa. Não, o meu realmente foi... Tava um caramelo, viu? Eu não. Quase fiquei sem dente. Eu ainda não cheguei no morango. Eu vou dar outro porque eu quero chegar no morango. O meu também não cheguei, não. No morango, não. Aqui não faz crack mais, não. Gente, é porque vocês não estão vendo. O meu quebrou inteiro. Inteiro. Mostra aí o vídeo para os teus seguidores. O meu quebrou inteiro. Por isso que fez esse barulho enorme. Mas uma delícia. De verdade. É um doce super diferente. Vale a pena, vale a pena. O hype tá valendo a pena. Vale o hype, gente. Experimentem. Muito gostoso. O que eu tentei falar que eu não consegui. Não. Morango, como ele é uma fruta que ele consegue agregar as outras, ele começa a dar sabor ao brigadeiro. Quer experimentar, amor? Não. Outro? Ele devia me fazer o crack bem aqui, porque ele tá rindo da gente. Vem, amor, experimentar. Seminu? Seminu? Tá de Não tô roupa. vendo isso, não. Isso é de mentira. É só porque tá de short e não quer aparecer. Ele devia vir para ele pagar mico junto com a gente. Que o nome disso aqui é prova de amor. Porque eu não ia comer isso aqui assim, não.
Ela nem carro escondido debaixo de 7 capas. Então, isso aqui é a prova de amor. Não é um crack, não. É uma explosão. Pá. O seu foi realmente a explosão. O meu foi bem delicado. Acho que teu dente tá melhor do que eu. Daniela! Mas é uma delícia. Uma delícia de verdade. Não dá pra comer um morango do amor todo dia. Que aí você aumenta um peso gigantesco. Eu Mas vi a soma, né, do nutricionista. Ele disse que aqui tem base de 170 calorias. Né? é considerável, viu? É considerável, porque o que torna aqui mais calórico é esse caramelo por volta. É uma delícia mesmo. Mas nenhum nutricionista está proibindo, né? Você pode consumir, claro que um de vez em nunca. Tá? Então, Não dá pra ser todo dia. Mas assim, brincadeiras à parte, é realmente a gente mordeu o morango aqui para poder mostrar as camadas que tem por trás disso, né? E que não é só o hype, realmente é uma coisa que está viabilizando aí que algumas pessoas consigam obter uma renda. Né? Isso é muito importante. E aqui em São João já tem muita gente produzindo. Inclusive, Slane, Raimundo Nonato, né? Lá você encontra, lá na Pamil, não, na Artepan. Na Artepan. Lá em São Raimundo Nonato. Paguei mais um mico, que eu sou dessas. Lá é no YouTube. Gente, eu tô ao vivo no YouTube, tá? No Conectar Podcast, você pode pesquisar lá. Ou então vai lá nos meus stories, que tá o link, viu? Pra vocês irem assistir. Enquanto a Lucélia fala, eu tô aqui terminando já o meu. Mas aí eu não me arrisco mais. Pra mim já foi. A explosão foi o suficiente. Foi uma explosão. O Juan tá aqui dizendo que não foi um crack de explosão, não. Foi black. Foi mesmo. Gente. Foi? Que o Juan disse que a gente teve aqui uma procura do vizinho batendo na porta pensando que era tiro. Mas não é não, gente. Era só eu mordendo o morango. Gente, esses morangos que a gente comprou é da Vitória, né? Da Vitorial, né? O nome Vitorial Doce. Da confeitaria dela. E estão perfeitos, gente. Uma delícia mesmo. Super indico pra vocês. Só que ela é só sob encomenda. De tanto que tá tendo procura. Então, depois vocês vão lá. É a febre do momento, né? Uhum. É a febre do momento. Então, eu acho que aqui a gente finaliza, né, o nosso programa. Aliás, eu hoje estou como convidada. Mas, assim, e eu não vou finalizar, a Vi vai finalizar, mas eu vou fazer bem que só uma contextualização do que a gente já falou até aqui. Então, a gente teve aqui, hoje, tivemos o privilégio de falar sobre assuntos sérios e que vão impactar diretamente na vida dos brasileiros e das brasileiras. Mas também entramos na hype do momento, que é o morango do amor, e lembrar que, de novo, tem muitas camadas, né, que a gente precisa levar em consideração. O marketing é muito bom, né, sobre isso. E dizer que é uma honra estar aqui com você hoje, todo descontraído, né, um programa descontraído, mas também um programa que a gente levou informação. Sim, sim. E eu acho que essa é a nossa filosofia, levar a informação de maneira leve. Sim, né? Que essa informação possa chegar para todo mundo. Perdoem os erros e as gafes. Como eu disse para vocês, eu sou mestre em pagar mico. Então, estamos aqui pagando mico mais uma vez. E que venha muitos mix pela frente. Que os cortes ficam maravilhosos. Inclusive a explosão do morango. Gente, quero muito agradecer a vocês que estão aqui com a gente até esse momento. Agradecer a Lucélia por esse EP aqui junto comigo. Com certeza virá outros. Sei não se não vai virar assim algo mensal, uma vez por mês a gente se juntar aqui para comentar fazer o que está acontecendo. Muitas gafes aqui. Trazer informações, trazer os temas mais comentados do momento, né? Então, sei que coisas diferentes, coisas boas vêm por aí. Né? É verdade. Então, muito obrigada, Lucélia, por estar aqui hoje. Compartilhar esse momento aqui experimentando esse morango do amor, que quase quebrou a boca dela. Né?
Olha, coifodonto. Apareceu bem na hora. Então, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você que ainda não segue, não é inscrito no canal, vai lá, Conectar Podcast, o Instagram, @conectarpod, tá? Então, fica um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.